Bom dia. Estamos iniciando a reunião extraordinária do Conselho do CAPOG, hoje 23 de novembro de 2020, e vou partir inicialmente para os assuntos gerais, e depois a gente entra no nosso ponto de pauta, que hoje é a política de inovação. Então, nós conversamos na última reunião, como assuntos gerais, eu trago aqui a última notícia, foi que nós recebemos do gabinete a portaria 253 de 2020, que altera a portaria 200 de 2020, que constava para nós na última reunião. Nós tínhamos feito o encaminhamento de uma consulta ao gabinete sobre a necessidade de transmissão online das reuniões desse conselho. Então, eu trago esse informe que veio uma nova portaria que suspende a obrigatoriedade de transmissão ao vivo, né? Então, seria o caso de fazermos as gravações das reuniões e disponibilizar as reuniões gravadas. Então, foi um avanço aqui na questão da discussão. Então, eu abro para perguntar a todos e todas, fazer uma votação, se há necessidade de, a partir do momento que existe uma nova portaria, e essa portaria ela coloca que as reuniões de conselho deverão ser gravadas e disponibilizadas no canal oficial do YouTube do IFRJ, né? Então, eu queria saber o que faremos. Abro aqui, por favor, se inscrevam. Eu vou fazer aqui a colocação para nós deixarmos registrado as opiniões de todos. Só a pergunta mesmo vamos alterar aquela carta, não vamos alterá-la, vamos enviá-la, o que vai ser a discussão inicial? Então, para a gente abrir o debate, Fernanda, por favor, a palavra é sua. Bom, bom dia, né? Como eu já falei lá no e-mail, eu acho que a gente tem que enviar a carta, né? Porque a grande questão ali, né? Tinha o ao vivo, mas algumas pessoas até não tinham questão em ser passado ao vivo, mas sim a principal coisa é colocar no YouTube, né? Que colocando no YouTube em qualquer lugar vai ser acessado. Isso a gente não volta ao ponto, a gente não é circo. Interessa essas reuniões à comunidade, então teria que ser num canal à comunidade. Para que colocar no YouTube? Para mim, Fernanda, tem que continuar mandando a carta. É isso, no momento. Perfeito, Fernanda, entendo. A única questão é que ao transmitir no YouTube não haverá interação com o público. Então, a sua questão é mais a exposição. Sim, é a exposição na rede mundial de computadores. É para o mundo. O YouTube, ele coloca, inclusive, para que em outros países, em outros lugares, né? Eu não tenho, todo mundo sabe que eu não tenho medo de falar, não é essa a questão. A questão é para que essa exposição desnecessária na rede mundial de computadores. É isso. Perfeito. Humberto, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Eu, sinceramente, olho para essa nova orientação com um olhar um tanto quanto preocupado. Por quê? É importante que o caminho inverso tenha sido realizado, né? Porque nós somos uma instituição de diálogo. E a questão principal, nesse caso, é por que é que se edita uma portaria sem conversar com os conselhos, sobre os conselhos, né? Depois se edita essa portaria de novo, depois que os conselhos debruçaram um tempo precioso sobre isso. E aí agora uma nova edição, né? A questão que nós tínhamos discutido aqui, e o cerne da questão, não foi exatamente sobre a questão de deixar isso disponível à comunidade ou não. A principal questão é a rastreabilidade, ou seja, a gente pode colocar isso no YouTube, não vejo problema nenhum, mas como é que a gente sabe quem foi que pegou aquela imagem e colocou lá no site X? Isso não tem como a gente saber, né? Então, assim, a gente pode disponibilizar isso sim,
né? A gente pode disponibilizar isso até ao vivo, dar o link ao vivo, um link interno pelo SIGA, né, pelos sistemas de gestão integrado, a pessoa assiste ao vivo a reunião, não vejo nenhuma questão nisso. A única questão que eu tenho é a rastreabilidade. Vão usar as nossas imagens, podem usar as nossas imagens, podem usar as informações que a gente tem aqui, né, e que muitas vezes são informações que são de cunho pedagógico, são de cunho didático, e que essas informações, elas precisam ser rastreáveis, né? Então, assim, me soa deselegante da parte da reitoria, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, e me soa desorganizado. Infelizmente, eu vejo isso. Registrado, Humberto. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria, então, de perguntar se nós, então, podemos decidir aqui, se todos concordam, se a gente... A minha pergunta é bem objetiva. Se todos concordam, primeiro, enviar o documento. Podem botar aqui no chat, por favor. Vai votar mesmo, vamos enviar o documento ou não enviar? E segundo, vai enviar com o conteúdo como ele está ou vai fazer alguma revisão? Eu só preciso... Ok, enviar, perfeito. Estou fechando aqui, ok. Muito bem. Pode deixar que eu vou conversar também com o Marcos. Eu já tinha avisado dessa posição do conselho. Eu acho que o documento tá bem completo. A única coisa que eu pergunto é se vai fazer alguma alteração no texto, uma vez que tem uma nova portaria, se vocês gostariam de revisá-lo, ou se a gente pode providenciar já o encaminhamento. Por favor, podem colocar aqui sua opinião, se sim ou não. Uma única revisão, né, Janaína? Por conta do número da nova portaria. Porque o documento eu achei que ele está bem... Ok, concordo. Inclui o número da nova portaria, eu acho que é só isso, né? Porque o documento, ele fala justamente isso, né, Humberto? Ele questiona a necessidade dessa exposição, ele fala sobre a questão da segurança dos dados. Eu só precisava saber se vocês todos estão, pensam a mesma coisa, se todo mundo concorda com o envio do documento e só essa revisão com relação a esse detalhe de incluir o número da nova portaria. Ok, Isabel, retirar a parte de o vivo e o questionamento da carta. Ok. Então, Isabel sugere retirar a parte que fala ao vivo e os questionamentos do porquê ao vivo, uma vez que a nova portaria foi alterada. Só remove o vivo. Remover ao vivo e inserir o número da nova portaria. Ok. Gente, alguém mais gostaria de falar sobre esse tópico? Alguém gostaria de falar mais? Todos concordam que eu possa providenciar esse envio, fazer essas alterações e encaminhar a carta? Humberto, sim. Mais alguém, gente? Por favor, votem aqui no chat para eu poder... Ok. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Alguma abstinência ou alguém não quer se manifestar, por favor? Só para a gente fechar a votação. Quem não concordar também pode falar. Só para a gente poder registrar se foi a proporção. Aí eu preciso que vocês coloquem aqui no chat. 1, 2, 3, 6. Acho que foi tudo, Alexandre. Acho que deu unanimidade. Então, fica aqui registrado que o Conselho decidiu por enviar o documento da carta questionando a necessidade dessa exposição no YouTube. Mantemos a postura de questionar essa questão e levando em consideração o que o Humberto já colocou. E eu vou fazer a alteração no documento, tirar ao vivo e inserir o número da nova portaria, mas mantendo a mesma
o mesmo questionamento. Aí a gente, prometo que eu mando ainda hoje, e a gente vou pedir aí o Marcos vai dar esse feedback para a gente na próxima. Eu realmente não sei explicar porque a questão do YouTube, tá? Isso tem sido uma pauta, não sei se há algum documento externo que a gente não conhece. Foram muitas pautas nas últimas reuniões, muitas coisas aconteceram, né? Então, eu vou passar isso para o nosso pró-reitor, e ele vai trazer essa resposta, porque ele também deve saber mais coisas aí a respeito. Meus caros, podemos então entrar no ponto da nossa pauta, política de inovação? A nossa política, nós temos o voto do relator Humberto, né? E aí, Humberto, se você poderia dar fazer uma fala sobre a sua análise, e depois eu gostaria de abrir, se alguém gostaria de ler o documento, tem alguma análise a fazer, pudesse inscrever aqui, e eu me proponho depois a abrir o documento e fazer a minha defesa do documento sobre as partes. Ok, Fernanda já se inscreveu. Humberto, você concorda? Quer fazer... Só para a gente retomar, né, toda aquela discussão a partir do teu ponto de vista, aí depois a gente retomar daí do teu ponto de vista, aí eu abrir para os outros que também já leram o documento, fazerem suas considerações, e depois, por último, eu apresentar o documento com o ponto de vista da Agência de Inovação. Ok? Se todos concordam, Humberto, por favor, a palavra é sua. Eu estou tendo alguns problemas aqui com a computação, só um minutinho para eu abrir o meu voto aqui. Eu estou tentando fazer isso desde as 9h30. Se você quiser o projeto aqui, Humberto, eu posso projetar aqui na tela. Pode ser. Para a gente poder... Vou abrir aqui o documento. Para ver se eu consigo dar conta, mas... Não, tranquilo, eu abro aqui, e aí a gente pode fazer essa primeira leitura, que eu acho que vai ser muito instrutivo aqui para todo mundo. Todos já começam a ver? Sim. Aparece? Show. Parece. Então, Humberto, está aqui na tela já. Tá. Então, se eu leio, eu voto? Já tá, eu estou projetando. Tá. Consegue ver? Consigo, mas daí você quer que eu leia na íntegra? Não, se você tiver algum ponto aqui específico que você queira comentar, todos os conselheiros já receberam com antecedência, eu imagino que todos leram. Se tiver alguma coisa aqui que você... Eu tenho alguns pontos, assim, que eu gostaria até de apontar, mas eu te aguardo, sim. Tá Tem bom. alguns apontamentos que você queira, é só falar. O que eu coloquei, né, vou me dar de 6 minutos, até as 10 horas, para fazer a minha exposição. Ok. O que eu observo, né, é que nós vamos caminhar para sempre escassez de recursos, né, e aí a política de inovação é um caminho para que a gente possa gerar recursos, né, então isso tem que realmente ser discutido, né. A questão que me fez pensar é exatamente a questão de operacionalidade, né, e também a questão da legalidade, que é fundamental, que a gente também observe, porque a gente precisa ter isso, né? Senão a gente vai perder mais recursos ainda. Aqui, mas, assim, eu tenho estado bem preocupado também, por quê, né? O que eu observei em alguns aspectos de outras políticas, não só as políticas de inovação, eu olhei a política de pós-graduação, Política Nacional de Pós-Graduação, que vence, inclusive, esse ano, a Política Nacional de Educação Básica, a Política de Avaliação da Educação, e aí eu senti falta de que essas políticas, algumas características dessas políticas, por exemplo, são metas claras e um período específico, né? Tudo bem, existe uma questão da legalidade, que o texto de lei precisa estar dentro, né,
texto de lei precisa estar dentro da norma. Só um minutinho. Pronto. E aí isso me causou um pouco de estranheza. Por quê? Eu, quando tive em reunião com a diretoria de inovação, de inovação no Campus Resende, se eu não me engano, acho que foi o Fernando, me corrija se eu estiver errado, o Patrícia. Fernando ou Felipe? A Fernanda Lefreve? Isso, trabalha com você. Ela está de licença para o doutorado, trabalha assim. Não, mas tinha um outro rapaz do Campus Nilópolis que... Ah, sim, o Felipe. É o Felipe Santos, é o nosso coordenador, que substituiu a Fernanda durante o doutorado, sim. E aí o Felipe até tinha comentado comigo, olha, a política não é um regulamento, né? A política é uma diretriz, né, que vai nortear o processo. E aí, quando eu me debrucei realmente, né, eu tinha lido na vertical, e quando eu me debrucei realmente sobre a política, eu vi que tem um tom muito regulamentatório. A minha sugestão, então, é que a política, ela tenha metas claras, né, o que a gente espera daqui 10 anos, ou 5 anos, né, em médio e longo prazo, como a gente vai atingir isso, né, enfim. Outras questões que eu coloco é que são as questões operacionais, né? Eu acho que a gente tem uma cultura, como a gente viu nas APNPs, por exemplo, vamos fazer, depois a gente resolve. Como acontece no Campus Resende também. Vamos abrir o curso, depois a gente vê os professores. E a gente está há 3 anos sem. E a gente tem essa cultura institucional. E essa não é uma crítica a você, tá, Patrícia? Essa é uma crítica à instituição. Então, a gente monta a política, a gente cria uma demanda para meia dúzia de pessoas ter responsabilidade sobre isso. Isso não é operacional, né? Então, a minha preocupação é exatamente essa. A gente vai gerar uma estrutura, vai gerar uma demanda com um corpo também muito reduzido. Outra questão também é a própria questão do financiamento. Por quê? Exceto se, eu acho que o único caso que eu me lembro, assim, né, nessas questões de inovação, é o caso da Universidade Federal de Viçosa com doce de leite, né? Que tem um produto com inovação, com tecnologia, com pesquisa, e que tem escala. Então, tem um fluxo de caixa contínuo, né, para aquele recurso. Mas a gente não consegue, eu não consigo visualizar, por exemplo, outra instituição que tenha recursos tão perenes nesse sentido. Então, tem que ter, sim, eu penso que na política tem que ter, sim, uma delimitação de recursos, né? Porque eu sempre penso assim, existem forças políticas, isso é natural em qualquer instituição, mas se fosse uma questão envolvendo o ensino, muito provavelmente nós já teríamos uma agência de inovação muito mais robusta do que a gente tem hoje, né? Então, assim, só que a minha preocupação é exatamente no sentido de que as atividades de ensino, seja de maneira tecnicista ou não, seja de uma maneira reducionista ou não, as outras instituições conseguem fazer. Mas a pesquisa de ponta, né, a pesquisa com inovação, a pesquisa que vai gerar impacto, somos só as instituições públicas que fazem. Então, é isso que nos torna diferente das outras instituições e é isso que nos permite ter um diferencial competitivo. A partir do momento que nós não temos uma estrutura desenhada para isso, isso vai gerar um gargalo, isso vai gerar um problema organizacional mais à frente. Eu não coloquei isso no voto, mas eu achei também muito estranho que nós, de uma comunidade acadêmica de 20 mil pessoas, aproximadamente, 5 pessoas tenham feito a participação, né? E que dessas 5 pessoas, se eu não me engano, nenhum diretor-geral fez uma participação, nenhum diretor-geral. Será que não tem nenhuma contribuição? Porque são os diretores gerais que vão ceder uma pessoa para ser o agente local de inovação, e são os diretores gerais que vão usufruir se houver algum recurso, né? Porque vai para o campus. Então, assim, eles têm que estar no esteio da política de inovação. Eu, pelo menos no meu campus e nos campos nos campos vizinhos, eu não vi isso acontecer em nenhum aspecto. Então, eu acho que isso tem que estar penetrado dentro do colégio de dirigentes, porque isso é basal, né? As políticas, as estratégias, elas só funcionam se a alta direção estiver envolvida, diretamente envolvida, né? E aí, realmente, eu faço
um questionamento disso. Onde é que estão esses diretores, né? Você pergunta para o diretor, você leu a política de inovação? Ah, não li. Mas espera lá, como assim tu não leu? Então, isso é um pouco chocante. Então, esse aculturamento deve começar já por esses diretores gerais. E também, assim, a questão da legalidade, né? Já terminou meu tempo, já vou finalizar. A gente tem levantado a bandeira da legalidade para N coisas, né? E, assim, o que me incomoda, assim, a gente tem que seguir a lei, isso tem que correr rápido, isso tem que ser feito. Mas eu fico pensando no seguinte, existem tantas coisas que nós já, pelo menos aqui no meu campo, nós já fomos até as últimas instâncias, porque estamos fora da lei, estamos prejudicando o estudante, por exemplo, sem professores, eu dando aula de coisas que eu nunca estudei. E nada aconteceu, né? Então, a gente continua caminhando na ilegalidade, nada acontece. Aí, para determinadas coisas, não, tem que estar dentro da lei, tem que funcionar, tem que fazer. Eu acho que a gente tem autonomia universitária exatamente para tomar essas decisões com calma, né? Então, eu não vejo nenhum problema de se retomar um grupo de trabalho que envolva, sim, os diretores gerais, né? Que eles tenham, sim, que ler isso, que seja, assim, condição sine qua non, tem que ler, né? Tem que estar ganhando a função gratificada, eles têm que realmente se envolver nisso. Os campi precisam entrar de cabeça nisso, porque é o que nos torna diferente das outras instituições. Isso tem que ser cobrado deles mesmo que isso custe, tem um custo político, né? E os campi precisam ter realmente um envolvimento nisso, porque é inconcebível que uma comunidade acadêmica tão grande, tão poucas pessoas tenham tido, tenham lido e tenham feito contribuições. E como o número foi muito pequeno, né, assim, para quem é cientista aí, o N é menor que 25, eu vejo que não há problema de se retomar um grupo de pesquisa nessas condições. Agora, eu mantenho meu voto. Nos termos que a política está hoje, né, ela se assemelha a um regulamento, eu acho que ela pode sim falar, ó, isso vai ser, temos a pré-invenção, temos essa e essa meta, temos essa e essa diretriz, norteados pelo regulamento número tal. Mas a pergunta é, como é que uma agência de inovação tão enxuta vai se debruçar sobre 3, 4, 5, 6 regulamentos? Então, assim, é um desafio muito grande. E, assim, eu me solidarizo com você, Patrícia, porque é uma questão muito difícil, né? Você está entre a cruz e a espada, mas meu voto, infelizmente, nas condições que a agência hoje apresenta, é não. Não, a gente vai conversar e eu tenho outros elementos para te trazer que eu acho que vão esclarecer bastante isso, né? Mas eu vou passar para a Fernanda também pode ter outras considerações. Se mais alguém quiser se manifestar sobre o que leu aqui do voto, se quiser fazer a sua consideração, Fernanda, por favor. É só do voto ou é da política também? Fica à vontade. Depois eu vou entrar em detalhes, pode colocar. Tá. Eu me debrucei ontem, né? Eu estava terminando o TCC dessa pós, consegui terminar, entreguei para a banca. Uhul! Uma vitória aí, mas ontem, depois da enxaqueca, eu consegui me debruçar. Então, eu concordo com o Humberto, né? Concordo com o voto dele. E, assim, primeiro, parabéns, eu sei que isso, né, Patrícia, é a bandeira... Obrigada, gente. Que isso é a bandeira dessa gestão, né, em termos da pesquisa e da inovação. Sei que você ingressou nessa pró-reitoria para fazer essa política, então eu sei do seu trabalho, do seu esforço, da sua gana para que isso aconteça, né? Então, eu parabenizo por tudo isso. E acho que tanto o voto do Humberto quanto o meu, que concorda com ele, é no sentido de precisar de mais alguns ajustes, né? E não no sentido de que tenha que ter a política. E uma primeira coisa é, de fato, que em vários momentos há uma confusão no documento entre uma política e uma resolução ou um regulamento. Tem coisa, e aí ficou muito grande o documento, né? Acho que sim, uma política ela tem que ter metas, né? Uma política ela tem fazer, que nem tem lá as diretrizes.
Mas como vai fazer isso? Né? E em qual prazo? Mas ela não fala em momento algum. Então a gente fica, né, perdido, parece daí muito uma panfletagem, parece muito aqueles palanques políticos em vários momentos de que fala que vai fazer e não diz como. E aí a gente está num momento em que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem gente. Uma das coisas que eu me perguntei é, para que fazer tudo isso se nós fomos acachapados com a portaria 983, de 18/11, que nos coloca como professores EBTT mais tempo ainda em sala de aula. Houve já uma manifestação do CONIF, a portaria está dizendo que a gente vai ter que ficar só em sala de aula, que não vai mais ter tempo para extensão, nem para pesquisa. Então, não estou dizendo aqui que não é para fazer, é só para a gente pensar se a política, porque me pareceu que ela está tão grande, que a gente não vai ter como fazer. Né? E aí, essa questão, são 6 pessoas, né, na Propi, que já tem que ninguém está dando conta das suas atividades lá. Como colocar essa agência mais lá dentro com essa quantidade toda de função? Então, parece que às vezes é aquela coisa do sonho, mas que não, um sonho que não tem encontro, não tem pernas na realidade. E isso é frustrante, né? Porque vai ficar lá, vai ser mais uma coisa inviável de se fazer. Então, daí eu já falei, então, que está misturado política com regulamento, que me preocupa não ter pessoas, né? Uma outra coisa, está colocando coisas para os campi. Os campi sabem, os campi participaram. Esse ágil, ele vai ser mais uma função sem remuneração. O sujeito vai ter que acumular, mais, além de tudo, mais funções. Né? Me preocupa com isso. De colocar, né? Aí até foi o Humberto, eu acho que no voto dele que colocou, daí voltando para o voto dele, de colocar inovação e empreendedorismo nos currículos, né? Eu acho ótimo, mas vai ser mais uma coisa que vai estar no currículo pro forma, assim como está a Lei 10.639, que até hoje a gente não consegue cumprir, e é obrigatório, e tem a lei, né, de 2003, tem 17 anos e a gente não cumpre. Então, são várias coisas que a gente coloca e parece que não tem como cumprir. O artigo 2 me parece vago. No artigo... Tem vários artigos vagos, né? O artigo 3 está falando de resolução, isso aqui é uma política. Uma outra coisa que me deu muito receio, fala em pesquisa. Ok. E, às vezes, aparece falando pesquisa no geral, e, às vezes, em pesquisa tecnológica. O que para mim, Fernanda, ficou? Será que a gente vai ter, com essa resolução, não ter mais espaço para pesquisa que não seja tecnológica, para extensão que não seja tecnológica? Né? Será que vamos passar a ter, como a política do atual governo, colocar a prioridade para pesquisa e para extensão tecnológica, e aquelas pesquisas que não terão mais vez? Será que nos editais vai ter ponto a mais para essas? E aí as ciências humanas e as ciências sociais saem sempre perdendo. É importante a pesquisa tecnológica, a invenção? É. Mas as ciências humanas não necessariamente estão trabalhando com inovação, não necessariamente está trabalhando com tecnologias. Muitas vezes é importante a gente conhecer apenas o que as pessoas pensam, para depois poder pensar em determinadas coisas. Então, isso me preocupa muito, o tom que está, e em vários momentos que coloca que essa política vai falar também sobre a política de pesquisa. Essa política, ela diz como 2 outras políticas têm que agir, a política de empreendedorismo e a outra agora eu perdi,
que acho que é de empresas... Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, que elas não existem ainda. Não. Pode uma política dizer o que outra política tem que fazer? Isso é uma dúvida minha, tá? Porque ela não existe, então está dizendo, terá que fazer. Eu não sei se uma política pode dizer para outras que não existem ainda, né? Então, isso me preocupa. Na questão da propriedade intelectual, né? Nem plágio a gente resolveu, não sei se todos sabem, aqui algumas pessoas já sabem, eu fui plagiada, uma aluna minha roubou o meu projeto, publicou um projeto do qual ela foi bolsista, né? Ela publicou o projeto inteiro e ninguém nem me respondeu da agência de inovação. Eu entrei em contato com a Propi e nem resposta eu tive. Quer dizer, a gente não tem nem o que fazer. A nossa instituição não tem nem sobre plágio, ou mais, sobre roubo de projeto de aluno. Aí a gente está colocando toda uma questão que vai muito além, né? E a gente tem que resolver plágio. Inclusive, eu quero pautar para as próximas reuniões que o Instituto tenha uma política contra alguma coisa que faça contra plágio. Não pode um aluno ser teu bolsista, roubar o teu projeto e publicar no nome dele, né? E a revista já reconheceu e já tirou do ar, mas a gente também tem que ter, a gente não tem nada, ninguém fala nada sobre isso na instituição. E isso é muito sério, porque senão, se todo aluno fizer isso, acabou com a gente, né? Então, isso também tem que ser feito. O artigo... eu tenho sobre vários outros artigos, tá? Mas depois eu posso falar mais. Há um aumento de trabalho para todos, a política está aumentando um trabalho para todos em campo, de COEX, de COPI, né? No artigo 6, parágrafo 6, fala do apoio do IFRJ aos campi, mas os campi não são o IFRJ, e que apoio é esse? Como vai ser esse apoio? Né? E uma coisa que a política está muito voltada a empresas e a lucro, né? Me parece assim, para atender a empresas, inclusive fala lá de um momento que é um ponto que eu já bati outras vezes, né? Em outras discussões, que é na licença, que o servidor pode obter licença para ir trabalhar na empresa e vai fazer concurso para substituto. Como vai fazer se a gente não tem nem vaga, se a gente não consegue? A gente está, por exemplo, vários cursos com disciplina sem professores, porque não tem como fazer concurso para substituto. Aí a gente vai licenciar o cara, está dizendo ali que vai ter contrato para substituto, mas isso não depende da política. Isso depende de uma coisa mais acima, e que nós não temos vaga para substituto. Então, como é que a gente vai estar assumindo isso, que vai ter o cara para cumprir, se a gente não tem agora, não tem nem vaga? Então, como é que a gente vai licenciar esse cara? Então, essas questões me preocupam muito, esse atendimento à empresa. É aquilo que eu já falei em outros momentos, a gente pode ter como captar recursos, como eu já até falei de mim, já deixamos de fazer uma pesquisa para a Fundação Palmares em outros governos, porque não tínhamos como receber dinheiro. Mas agora também a gente foi para o oposto. Agora está preocupado com atender a empresas. E isso me preocupa muito. Uma coisa tem editais públicos, né, de outros lugares, e a gente poder fazer esses contratos. Outra coisa é a gente estar com uma preocupação extrema com a empresa. Me pareceu exato, porque a tecnologia ela não precisa ser para atender a empresa. A tecnologia pode ser para atender coisas que nós precisamos como instituto, como a sociedade precisa, e que não passa necessariamente por empresas. Então, acho que a política está muito voltada para isso. Vários artigos genéricos que eu acho que precisa mudar. Em vários artigos falam de opinar, não sei se é porque no NPI, no INPE lá, tem uma seção de opinião, né? Mas em vários ali está dizendo de opinião, no artigo 9 e mais outro, opinar sempre é juízo de valor, né? Então, não sei para que serve uma opinião, né? Já que
ela é completamente do âmbito do juízo de valor e não do que se pode fazer, né? Muita coisa no artigo 10, tem muita coisa, ele está completamente difícil o entendimento ali. Não fala, no artigo 12 fala de indicadores, mas não fala quais são. Fala no parágrafo único de acompanhar e de coleta de dados, mas não diz nada como fazer, né? No artigo 16 não diz como. No 19, cadê o instrumento? Eu acho que já tinha que ser apresentado junto, se ela está dizendo que é um instrumento específico instituído, ela já deveria estar aqui, esse instrumento, para a gente ver. E fiquei em dúvida, e aí é uma dúvida mesmo, por desentendimento, porque embora eu me debrucei sobre aqui, eu não fui ler a legislação, porque eu entendo que isso era do GT. O inventor, ele não tem a titularidade. A titularidade dele é do IFRJ. Né? Então, assim, isso ficou um pouco confuso ali para mim, né? Mas pode ser desconhecimento da lei, simplesmente. Né? Isso é, de quem é, a titularidade não é do inventor e é do IFE. Né? Por que é do IFE e não do sujeito que criou? No 28 fala de um sistema, mas não diz qual. No 37 fala dos contratos, mas eles serão feitos como e por onde. E a questão do IFRJ gerir recursos. Eu entendo da fundação, a gente participou, a gente foi lá do lado da UFRJ, né, quando era o Rodney, a gente fez toda aquela celebração, toda aquela coisa da fundação, entendo do como uma fundação faz, entendo que ela está apta a fazer. Agora, lá nesse artigo, né, no 37, fala da fundação ou do próprio IFRJ. E aí eu pergunto, dentro do IFRJ, como vai ser essa gestão de recursos, se a gente até hoje nunca pôde receber dinheiro, porque o dinheiro se perde, né? Ninguém sabe, não tem mais a fundação específica do IFRJ, então como o próprio IFRJ vai fazer isso, né? E a questão essa que até o Humberto falou bastante, que é uma agência de inovação dentro de uma pró-reitoria em que, né, já na pró-reitoria tem poucas pessoas, né, que já tem muitas tarefas, então essa agência, de fato, me parece, como o Humberto colocou, que ela tem que ser algo à parte, e não dentro da Propi, ainda que se relacione, né, ou que seja, como ele falou, uma diretoria. Nos 55, para mim, não ficou claro, o IFRJ vai ceder imóveis, né? A gente não consegue nem ter os nossos. Então é isso, assim, me parece uma coisa muito grande para um momento em que a gente não consegue resolver coisas básicas, né? Não que não tenha que ter, temos que ter, mas quem sabe não fazer algo tão para além das nossas pernas e dividir o que é política e o que é resolução. Não sei se conseguiram captar tudo, se eu não falei muito rápido, para não me estender muito. Era isso. Tá ótimo. Tá ótimo, Fernanda. Eu anotei tudo aqui, vou fazer minha defesa de tese. Mas alguém quer falar? Tem a Juliane colocou aqui que concorda que o documento faz uma confusão entre política e regulamento, não tem metas e está muito amplo e deixa um caminho, né? Que pode não ser cumprido. Bem, eu acho que eu posso ajudar bastante nessa discussão, mas aí, antes de eu apresentar a minha defesa, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bem, a gente pode manter essa discussão, mas eu, antes de fazer a explicação, eu anotei todas as dúvidas, eu vou me basear primeiro nas colocações do Humberto, anotei aqui os pontos, depois eu vou fazer as colocações em cima dos questionamentos da Fernanda. Gente, eu agradeço muito a solidariedade de vocês, entender que a agência é pequena, fico feliz que o Conselho tenha essa sensibilidade,
porque realmente a gente precisa muito de infraestrutura. O reitor está ciente disso, muitos reitores estão cientes disso, mas eu posso dizer para vocês que na rede federal como um todo, isso não é só no IFRJ, eu participo de grupos entre todas as agências de inovação e núcleo de todos os institutos federais e até fora dos institutos federais, a gente se ajuda muito, nós somos um grupo muito grande, e todos os documentos, é como se fosse uma grande equipe, né? Há um trabalho coordenado entre as agências de inovação e NITs, onde a gente troca muita informação, tem muito caso de sucesso, tem muita experiência exitosa. Eu tenho muito a falar também sobre as nossas experiências exitosas no IFRJ. Eu sinto que falta aí muita informação, né? Falta muito entendimento sobre esse contexto, mas eu preciso explicar por etapas. A agência de inovação, ela veio nessa gestão para ampliar a capacidade de atuação do que era só o núcleo de inovação tecnológica, tá? E aí, por isso é que há essa mudança. Se vocês puderem ver aqui comigo o documento da política, nós já temos uma política de inovação aprovada em 2015. No artigo 1º a gente fala sobre isso. Mas em 2015 era outro marco legal. Então, quando veio um novo marco, o próprio decreto regulamentador 9283 de 2018, ele foi discutido por todas as instituições de ciência e tecnologia, todas. Inclusive, é um documento extenso, porque teve a participação da comunidade científica acadêmica. A SBPC reuniu todos os cientistas de todas as universidades, institutos de pesquisa, institutos federais. Eu sinto muito a gente não ter tido essa discussão no IFRJ na época, tá? Mas a política de inovação que existia, vocês puderam recebê-la, ela falava basicamente do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, e ela era focada em cima da propriedade intelectual. Agora, pegando o primeiro ponto que o Humberto falou, do tom regulador, e por que essa política é diferente, é porque é a única política que tem os artigos e definição nessa legislação. Não é uma política como as outras, não é como a política de pós-graduação ou de pesquisa. Existe uma determinação de política nacional de inovação, e a gente é obrigado por lei a seguir o parâmetro que está na lei de o que deve conter na política. Porque se não contermos esses artigos como eles estão aí, se nós não regulamentarmos, a gente não vai poder usar as formas da lei para parcerias com empresas e com instituições das mais variadas. Tem também previsto parceria sem repasse financeiro. Não podemos fazer compartilhamento de laboratório, não podemos pegar recursos estrangeiros, não vamos poder liberar o professor para desenvolver inovação, não vamos poder fazer uma série de coisas como importação direta via CNPq, usando a lei de inovação, nem obras, nem infraestrutura, porque precisa estar aprovado na política, que a gente tem autorização para fazer. Pra vocês terem uma ideia, a lei é bem clara. Tudo na lei é pertinente. A gente pode usar todo aquele arcabouço, porque essa lei, ela modificou a 8666, que é a lei de serviço público, modificou a lei de licitações, desculpe, ela alterou a lei do nosso magistério, ela alterou a lei de importação, alterou a lei de fundações de apoio, mas só vale para o IFRJ se isso estiver aparecendo na nossa política. Então, é muito importante vocês entenderem que é um documento construído a partir de uma lei, onde a lei diz quais são os artigos e quais são o tom que deve estar citado na política. Ela não é como as outras políticas. E os procuradores, para vocês terem uma ideia, os procuradores do Ministério de Ciência e Tecnologia fizeram um grande grupo de trabalho com procuradores federais e foram junto à Advocacia Geral da União fazer todo um trabalho de justificativa para elaborar os documentos jurídicos para fazer essa política funcionar. Então, o caminho é muito maior do que a gente está discutindo aqui. A política é só a ponta do iceberg. Eu preciso que a política esteja aprovada e que diga que a gente pode fazer nesses termos, e aí, a partir daí, vai mexer com as minutas de acordo de cooperação, com contratos,
com transferência de tecnologia, com propriedade intelectual, viabilizando as parcerias de formas que a gente nunca teve no IFRJ. E isso, em parte, por conta do da possibilidade de obtenção recurso extra-orçamentário? Sim, vou dizer que sim, mas também pelas experiências que a gente tem com empresa júnior e com startups. O nosso aluno hoje, ele precisa modificar o seu mercado de trabalho. Sem essa política, a gente não pode abrir outros programas que vão ser essenciais para isso, e nem ampliar as oportunidades de pesquisa. Então, primeiro ponto para responder essa questão é por que o tom regulador. É porque isso é cobrado na lei federal. A lei federal, ela diz, a instituição tem que ter na sua política, né, as referências aos capítulos e ao que a política vai servir para a instituição. Então, nem tudo na política me é pertinente. Eu tenho que dizer, o que é dessa política eu transponho. Nós analisamos 9 instituições, 9 políticas de inovação, de Fiocruz ao Instituto Federal da Pernambuco, pegamos o Instituto Federal do Espírito Santo, vários, Instituto Federal de São Paulo, é exatamente esses mesmos capítulos, essa mesma estrutura, porque é o que a gente precisa tratar nesse primeiro momento. Agora, eu sou muito favorável à observação de que devem existir instrumentos regulamentadores, e eu concordo também que a gente pode modificar, eu acho que daqui a gente pode tirar uma modificação na estrutura do documento para ver quais serão os documentos regulamentadores que vão sair dessa estrutura, que não precisam ser outras políticas. Se o Conselho acha que é bom ter um regulamento, uma instrução normativa para empreendedorismo, propriedade intelectual, eu acho ótimo, e até outros também, porque daqui vão derivar vários instrumentos, acho ótimo isso. Mas para esses outros instrumentos surgirem, precisa estar previsto na política. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, embora eu concorde perfeitamente com a questão da estrutura da agência, muitos do que vocês falaram são coisas que independem da nossa parte. Entendam? Eu não posso responder, porque eu não sou reitor. O reitor é que tem a visão global. Eu não posso falar sobre contratação de novos servidores, de como a gente pode ampliar o quadro da agência. Eu não posso prever por que a agência é pequena, que a agência deveria estar ligada ao reitor. Essa não está na minha instância de tomada de decisão. Mas esse documento vai ajudar muito a gente começar a cobrar uma estrutura melhor. As outras agências de inovação dos institutos federais fazem editais e contratam profissionais. Por exemplo, editais onde você pode contratar advogados, você pode contratar administradores. Então, a maioria das agências trabalha com equipes de consultoria e com bolsistas. Foram criados 2 mestrados profissionais para formar gente para trabalhar em NIT. Um deles é o mestrado profissional de NIT, o ProfNIT, que é um mestrado em rede, que tem todas as universidades e institutos federais. A Fernanda, que trabalha com a gente na agência, ela fez o mestrado no ProfNIT. Justamente é uma desses exemplos que eu posso dizer a vocês. Hoje a gente daria até para fazer um concurso, o Instituto Federal do Espírito Santo já está fazendo concurso para perfil de gestão de NIT. Então, é uma questão só daqui para frente. Independente, gente, da Patrícia ou da agência de inovação, isso é para ficar. A política, o que a gente conseguir botar hoje para rodar, é para abrir caminhos, porque lá na frente vão ser outras pessoas que vão estar aqui. Então, se a política não estiver prevendo o que é possível, a gente nunca vai criar o movimento de melhorar essa infraestrutura. E está tendo um movimento da CETEC. A CETEC quer reforçar as ações dos NITs, e eu posso dizer a vocês, está muito melhor agora do que era antes. Humberto também falou sobre a questão de fluxo de caixa, captação, volto a dizer, né, financiamento. Gente, isso só vai acontecer se a gente puder ampliar nossa possibilidade de parceria. E aí a Fernanda também falou, temos muitos riscos. Concordo, temos muitos riscos, mas se a gente não prever na política, a gente não vai poder fazer os acordos de cooperação com a Fundação de Apoio dentro do marco legal de inovação, o que seria um ganho institucional. E, gente, eu vou falar para vocês, não é visando empresa, não. Eu mostro aqui os artigos,
Isso aí eu sou completamente contra, nós não fizemos uma política pensando em trabalho com empresa, mas o nosso aluno é um empreendedor, nós estamos fazendo um estudo, nós fizemos um evento em 2018, que foi o Células Empreendedoras, dali nós tiramos várias startups com estudantes, uma das nossas startups ganhou o campeonato nacional de startups na área, hoje esses meninos estão com a startup numa luta incrível, nós já fizemos 3 patentes com a equipe deles, e eles estão ali na luta, porque eles já passaram em vários editais do Senai, Sebrae, conseguiram recursos, estão na FAPERJ. Então, o nosso aluno que é empreendedor, se nós não tivermos a condição de dar esse apoio, de fazer parcerias onde eles possam usar nossos laboratórios e nós possamos incentivá-los com mentorias, com apoio tecnológico, simplesmente eles não vão conseguir vingar. Então, isso é muito mais para os empreendimentos que surgirem das projetos de pesquisa. Os alunos fizeram, a partir da iniciação científica, produtos tecnológicos que hoje estão sendo demandados no mercado. Olha, nós fizemos, além das patentes na área de bioplástico, nós temos também pesquisadores de Nilópolis, Maracanã, tem Duque de Caxias, outros ativos. Nós temos softwares protegidos, temos ali a possibilidade de softwares que podem virar negócios, temos várias startups querendo aparecer com essa demanda, até marcas. Nós registramos agora, mas nós temos 4 marcas registradas. Nós temos 2 marcas de ensino, uma é a Afrosapiência, que se a gente não registra, você falou da questão da cópia, do plágio, hoje a Afrosapiência ajuda muito no estudo de história com afrodescendentes, e é uma marca protegida, porque a gente tem que dar segurança para as pessoas se exporem seus materiais e vincularem a imagem do IFRJ. Outra marca que nós temos é o Espaço Ciência Interativa, onde ali nós temos vários ativos de PI, dali podem surgir, sim, startups de produção de material didático, com os nossos estudantes do ProfEPT, que podem estar ligados também com os estudantes de divulgação científica, tá? Nós temos a oportunidade de criar negócios de base social. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma startup em Realengo de base social, que lida com cooperativas, e a gente precisa proteger esse pessoal. Agora, o que a gente, né, precisa fazer para a questão do financiamento? Quando a gente cria a política e a gente amplia a forma, possibilita fazer parceria com essas startups, onde o pesquisador está envolvido com o seu grupo de pesquisa, ou o projeto de extensão, porque a gente tem projeto de extensão que quer criar empreendimentos, a gente pode criar serviços úteis e atendimento a essas comunidades, e as pessoas externas. Vocês terem uma ideia, em Nilópolis, a gente tem um monte de parcerias, o pessoal da produção cultural, que é a Praia Tua, Fernanda, eles têm várias prefeituras associadas, tem vários grupos, mas como que a gente pode acolher um grupo daqueles de cultura da região da Baixada, se a gente não consegue dar para eles acesso à nossa infraestrutura de forma regular? Então, aqui, nós não estamos discutindo só o desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando dos laboratórios também de pesquisa social. Agora, para hoje, com a legislação vigente, antes da lei de inovação, a gente não pode abrir para pessoas irem usufruir nossos espaços tecnológicos, nem para essas parcerias. A partir dessa política, a gente vai poder ajudar melhor. E por que eu falo do incentivo ao pesquisador? Porque algumas das tecnologias que hoje a gente tem de patentes podem virar serviços ou produtos que o pesquisador desenvolveu com sua capacidade técnica. Então, quando ele quer fazer uma parceria para escalonar essa produção, é muito importante, porque nós não somos empresa, nós não fazemos produção. Então, a gente tem uma pesquisadora, desenvolveu lá um plástico biodegradável. A gente não vai abrir uma linha de produção, ela precisa fazer uma parceria para testar aquela patente que ela desenvolveu numa empresa. Por quê? Porque a empresa vai produzir o bioplástico dela, é a empresa, e ótimo que ela ganhe dinheiro no mercado, mas é um bioplástico, é um produto sustentável, é uma mudança de condição, de categoria de tecnologia. Então, eu sou muito entusiasta, e eu falo, o fluxo de caixa que hoje que nós temos para pesquisa, vocês sabem, não vai ser isso no futuro. Hoje, nossa matriz orçamentária, quando ela vem do CONIF, hoje não, né, porque já foi
modificado, mas até 2 anos atrás, nós temos uma rubrica de inovação. A CETEC transfere dinheiro e pede, olha, invistam em inovação. E hoje a gente não tem mais esse recurso. Então, como é que a gente vai poder criar esse ambiente? Fazendo as parcerias. E eu digo a vocês, não é uma coisa que vai ser para toda a comunidade do IFRJ, não. Tá? Por isso que essa política, ela fala dos hábitats de inovação. Quais são os hábitats de inovação? A agência de inovação, as empresas juniores, as incubadoras, as startups, as spin-offs. Então, eu posso trazer muita informação sobre esses hábitats e posso trazer aqui os estudos de caso que a gente fez. A gente tem startup, nós temos laboratórios querendo prestar serviço, nós temos parcerias com prefeituras que demandam projetos, até parceria para projetos. Temos empresas que a gente está ajudando, micro e pequenas. Nós agora ganhamos recentemente, não só com a Polimex, que é com nossos alunos, mas com a TFC, uma parceria junto com o Volta Redonda. Eles vão desenvolver aí um software acoplado ao equipamento que não só trata de iluminação urbana inteligente, mas é um projeto de baixo custo para cidades inteligentes. Temos outros na área de energia solar, de automação industrial, robótica. Agora, isso só vai acontecer se a gente ampliar nossa capacidade de atuação. E aí eu falo também das inovações sociais. O Humberto fala uma coisa no voto dele que eu acho essencial. Pô, isso eu acho que a gente pode reforçar nessa política. O IFRJ tem um talento imenso para as inovações sociais e as inovações na área de ensino. De produtos tecnológicos na área educacional, nós temos muita coisa, e na divulgação científica também, que precisa dessa política para nós regularizarmos a propriedade intelectual, para a gente trabalhar melhor a forma de registrar isso, e para a gente ampliar nosso impacto social nos campi. O importante é isso, a gente, para fazer a política de inovação rodar, a gente precisa desse documento, mas a partir da política rodando, a gente vai fazer o foco em cima da visão institucional. Isso, eu vou pedir para vocês licença de mostrar aqui, no artigo 2 que você falou, Fernando, o artigo 2 está muito vago, né? Você comenta ali o artigo 2 e 3 está muito vago. O artigo 3 realmente são definições, se achar interessante a gente pode fazer uma outra mudança, eu sou muito aberta ao uso do texto. Mas esse artigo 2 é para dizer que a aplicação e os efeitos dessa aplicação, ela vai ter realmente a ideia de colocar em prática aquilo que se propõe, né? Nada que a gente não possa aperfeiçoar, tá, gente? Tudo a gente pode aperfeiçoar, eu não sou dona de verdade nenhuma, tá? Eu acho que a gente vai ter um encaminhamento muito bom aqui de discussão desse documento afinco, né? Eu só quero que vocês desconstruam essa ideia de por que essa política tem que ser igual a uma outra política, porque ela não é, ela realmente foi concebida em lei federal para ser da forma com que ela está aqui, regulamentando sim. Agora, desse documento, a gente vai tirar vários outros. E eu falo para vocês, o Humberto também colocou ali, eu agradeço, Humberto, você foi assim, foi muito crítico e foi muito bom, pois você levanta pontos que saem da minha instância, entendeu? Quando você fala a participação dos diretores gerais para discutir a inovação, tudo isso foi feito. Eu fiz a defesa disso aqui para todos os diretores gerais, apresentei todos esses pontos, tive autorização deles, tive indicação de pessoas dos campi, mas houve mudanças, né? E eu vou dizer a vocês, no nossa consulta pública, nós tivemos mais de 253 acessos, entendeu? Muitas pessoas acessaram o documento, mas só 5 conseguiram ver e botarem sugestões. Mas eu não tenho como voltar. Foi aprovado em conselho, foi aprovado na alta gestão, esse fluxo operacional que eu estou fazendo com vocês. Isso eu apresentei a esse conselho aqui no início do ano. Eu falei, olha, nós estamos com a política andando dessa forma. A etapa que nós estamos agora é pós-consulta pública. Então, passou por um grupo de trabalho que tinha mais de 15 pessoas, ficou mais de um ano em discussão, muitas pessoas contribuíram, foram consultados mais de 9 documentos externos, mais uma grande quantidade de legislação, foi um trabalho feito com muito critério,
e todas as contribuições foram incorporadas. Então, isso não começou aqui. Isso começou no outro CAPOG, para vocês terem uma ideia. O CAPOG anterior já estava nessa discussão. Agora, é muito importante entender, e eu concordo, eu acho que aqui eu abro um parêntese, eu sou totalmente a favor que se o conselho me der autorização, eu volto ao colégio de dirigentes e faço a apresentação de tudo e solicito também uma participação de representantes do colégio de dirigentes para vir compor com o CAPOG uma discussão. Eu sou super a favor, não tenho, mas eu já apresentei isso a todos os diretores. O que acontece, Humberto, é que não é, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma situação de exceção, os diretores gerais estão com tantos problemas, entendeu? Isso, a política de inovação não é uma prioridade hoje para o IFRJ, não é uma prioridade que eu digo assim, para o momento atual, mas ela, no ano que vem, se nós não cuidarmos dela agora, no ano que vem, nós vamos ficar sem recurso nenhum para pesquisa, entendeu? Não vamos gestar nada. E aí os pesquisadores vão vir em cima da gente, pô, vocês não estão criando as oportunidades de solução do problema. É por isso que eu peço a atenção de vocês a atenção nesse documento para nós trabalharmos juntos, porque tudo pode melhorar, gente, tudo. Eu não estou dizendo aqui que o documento está acabado, estou dizendo que esse documento foi feito com muita responsabilidade. Mas esse documento, per si, ele segue o que está sendo colocado no país todo. E eu ainda digo mais, a gente vai perder muita oportunidade se a gente andar para trás nesse momento. Não estou dizendo que não se crie estruturas para a gente rediscutir, pelo contrário, eu tenho uma proposta para fazer ao final da minha colocação, mas, assim, é muito importante entender que esse documento já veio muito amadurecido, é daqui para frente, consertar ele é mais fácil, né, mas ele está num nível de pertinência que vai ser a diferença para nós nos próximos anos. Independente de se eu vou continuar, se eu não vou, se mudar a gestão, isso aqui é para ficar, não é para ficar para a gente. A agência de inovação, ou se o reitor decidir alguma mudança, independente de quem tiver na gestão, essa política ela vai ser conduzida para todos. E aí eu venho com a questão de, entendo perfeitamente que o orçamento e estrutura da DIRAGE assino embaixo, mas se eu for esperar o melhor cenário, a gente nunca vai fazer nada, e o nosso pesquisador vai ficar de mão atada. E o nosso aluno que quer ser empreendedor? Para eu fazer a política de empreendedorismo, ou uma regulamentação do empreendedorismo, eu preciso que ele esteja citado na política. E olha, o que tem de aluno querendo empreender, professor querendo empreender, mas o nível de incerteza hoje é muito grande. O nosso procurador, a gente vem conversando, ele está só aguardando, porque se não tiver na política, ele não vai autorizar uma série de ações. E aí eu volto para, Fernanda comentou, está muito grande. Olha, está grande mesmo, Fê, mas se você olhar, a próprio decreto tem mais de 80 artigos, isso mostra. Esse aqui, se eu dissesse a vocês que foi um trabalho difícil, não foi. Ele foi intelectualmente desgastante? Foi. Mas por quê? Porque a maioria desses artigos está previsto na lei, a gente tirou da lei, praticamente só mexeu em alguns pontos do texto, porque não tem o que falar. Pra vocês terem uma ideia, o objetivo da lei, o objetivo da proposta da política, que está aqui no artigo 4, é muito amplo, entendeu? Promover uma série de coisas, mas daqui, dessa diretriz, dos objetivos da política, eles vão para, e eu foco isso, pesquisa, desenvolvimento, inovação e a extensão tecnológica. Por que eu falo aqui? E aí eu venho para essa questão do universo dessa PDI e da extensão tecnológica. Não está escrito aqui pesquisa básica? Não, mas tudo que é pesquisa básica que leva a um desenvolvimento, uma inovação. E eu estou dizendo aqui a pesquisa. Eu posso desenvolver inovação social. Posso criar novas formas de atuação com as comunidades, né? Então, isso é muito importante para a gente ampliar aqui. Eu acho que a gente pode alterar e colocar de forma mais clara, mas eu peço a vocês que indiquem o artigo, a sugestão de mudança. A ideia, por exemplo, dos diretores gerais e do ágil é para criar mesmo a demanda. Hoje os diretores gerais não têm isso, mas eles vão ter um dia. Foi assim com o COPI, foi assim com a COEX.
Então, se eu for esperar mudar a cabeça dos diretores sem ter uma demanda, eu chego lá e estou de mãos vazias. O que vale para a gente poder ter uma discussão de mudança da estrutura e do fomento é a partir do artigo, da lei, da demanda formatada num regulamento, numa política. Aí a gente tem argumentos para conversar com a alta gestão e dizer, olha, precisa dessa pessoa, precisa da função gratificada, precisa da infraestrutura, tá, gente? Se não tiver apresentar a demanda com uma boa justificativa, hoje os campos estão precisando de tudo e mais alguma coisa. Vocês precisam ver as demandas que os diretores gerais trazem, né? É muita coisa. Então, a gente cria aqui uma demanda. Não vai ser para agora, mas vai ser para a próxima gestão, vai acontecer. Porque se a gente não tiver previsto aqui, a partir daqui eu faço um edital, abro um processo de capacitação e as pessoas que tiverem vontade de fazer vão estar participando. Eu queria chamar a atenção para o artigo 6, esse eu peço licença para ler, tá? Porque ele sai exatamente assim da lei federal. Ele diz, é do capítulo onde nós estamos, política, estamos aqui nos objetivos da política, tá? O artigo 6 diz, com base no artigo 15A da Lei de Inovação de 2004, a reitoria, as direções gerais dos campi e a APROPI articular-se-ão em consonância com as prioridades da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Política Industrial e Tecnológica Nacional, e isso é uma inclusão da rede federal. Essa frase que eu vou ler agora foi incluída pelos gestores de NIT e grupos do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa da rede federal, tá? Isso passou primeiro nos fóruns das instâncias da rede federal e veio para cá. E em consonância com as finalidades e as características da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, estabelecidas no artigo 6 e 7 da Lei de Criação dos Institutos. E priorizarão a inclusão de estudantes do IFRJ, a valorização dos egressos em todas as ações, sempre que possível. Por que isso está colocado aqui? Porque a nossa meta, nosso compromisso é primeiro com o nosso estudante e com o nosso egresso. Então, aqui a gente vai abrir a oportunidade de estar trazendo essa discussão para todos os outros. Tudo que a gente está pensando aqui, abrir a possibilidade de parceria, ampliar o ensino de inovação, empreendedorismo, formar, capacitar pessoas para a área, tudo isso vai ser sempre priorizando nos projetos o nosso estudante. Isso foi uma inclusão. A lei, ela obriga a gente a estar fazendo, sim, política nacional, porque nós também somos formadores de tecnologia. A gente precisa desenvolver o país, tá? E está na Constituição, a sociedade como um todo. Isso inclui as empresas também, porque eles são os empregadores dos nossos alunos. Nossos alunos vão ser empresários, vão trabalhar em empresas, vão gerar recursos. Então, se a gente não trabalhar por eles também, a gente vai ter sempre que trabalhar com isso. E por isso, pensa-se as alianças. Ele fala aqui no parágrafo 3º, as alianças estratégicas, desenvolvimento de projetos de cooperação com outras ICTs, fundações de apoio, agências de fomento, assim como envolvendo empresas e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e difusão da tecnologia para a sociedade. Não é só gerar, a gente precisa criar. O que nós temos na agência hoje? A gente está estruturando isso. Como que a gente faz essa transferência? Sem exclusividade, pensando no fim social, trabalhando, tudo isso tem que estar nas instruções normativas, tem que estar nas definições. Então, para cada grupo de parceiros, a gente vai pensar uma estratégia, porque o foco nosso, se for o caso da gente abrir mão de qualquer ganho para incentivar um aluno, a gente vai abrir, mas isso só posso fazer se tiver aprovada a política de inovação. Tudo isso vai ser colocado. Tá vendo? A gente pensa em várias outras ações. Eu vou pular aqui para os artigos que a Fernanda falou, que foi o artigo 9º. Você falou aqui, Fernanda, você questionou das competências da agência de inovação. Eu vou fazer uma defesa aqui, porque na política vigente fala de NIT. E como a política vigente, ela traz o NIT,
a gente não tem como fugir, a gente precisava alterar. Então, entra as competências da Agência de Inovação na nossa política, para seguir a coerência, mas isso também aparece em outras políticas de inovação, tá, gente? A inovação. Por quê? Porque as atribuições da Agência de Inovação são colocadas no artigo 16 da Lei de 2004. É o único setor do IFRJ que tem as atribuições definidas em lei federal. Então, a gente precisa estar numa política. Posso até botar isso numa instrução de serviço, numa resolução? Poderia, mas acontece que na política de 2015 consta isso também. Então, como é que eu vou ficar numa política de 2015 que não tá desvalidada, ela tem coisas que estão válidas, aqui a gente só acrescenta, a gente só amplia com o novo marco legal, porque o marco de 2004 continuou valendo. Vários artigos foram mudados, mas tem coisa lá que está valendo, então eu não posso cancelar tudo da política anterior. Mas aqui a gente precisa trazer as novas atribuições da política nova. Por isso que vocês veem aqui, ó, o artigo 9º. Caberá à Agência de Inovação zelar pelas diretrizes da presente política e desenvolver todas as atividades do NIT em acordo com a resolução de 2015. A resolução de 2015 fala muito mais coisa do que está aqui. Então, eu tenho que atender a resolução em consonância com o que está definido na lei de 2004, que foi alterada por 2018 e 2016. Então, tem que amarrar. Eu falei com o procurador, isso aí tem que estar tudo muito bem escrito. Aí, Fernanda, você pergunta por que opinar? Nos acordos de cooperação hoje do Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, e todos os que virão daqui para frente, a Agência de Inovação vai ser obrigada, o procurador, ele precisa, os processos, eles vão entrar via CIPAC, agora os acordos de cooperação, eles vão vir via CIPAC, vai vir do campus, tem um fluxo novo, tá? Exigência do Tribunal de Contas da União, porque toda a inovação vai ser fiscalizada pelo TCU, CGU e Ministério Público, tá, gente? Eu não estou falando à toa, não, isso aí é muito sério. Nós vamos ser cobrados. Todas as instituições, elas cobram, é obrigatório ter política de inovação. Então, eles vão perguntar para o órgão responsável pela conveniência e promoção, seja das patentes, das marcas. Se tiver qualquer embrolho jurídico, a gente tem que emitir um parecer. Aí você fala aqui, Fernanda, não é analisar, prestar? Não. É porque isso, a opinar pela conveniência e opinar, é porque a gente tem que estar dentro de um fluxo operacional. O procurador é que faz essas respostas, entendeu? Mas ele tem que ter uma opinião. Quando a gente não tiver uma demanda assim jurídica, ou uma judicialização, o nosso processo vai ser sempre de opinião. E nós temos que dar opinião quando a gente faz com outras instituições. Recentemente, nós tivemos 2 patentes, uma com a UF e uma com o FRJ. A gente tem que dar opinião se está conveniente ou não fazer aquela proteção, e eles têm que arquivar isso junto com os pedidos dessas outras instituições. Com a UF, por exemplo, a patente, a ideia deles é fazer uma transferência de tecnologia para uma empresa e transferir royalties para o IFRJ. Então, a gente também precisa dar isso para negociar esses royalties. Não, porque a lei é opinar. Aqui está a cópia da lei, Fernanda. A gente não criou esse texto. É porque a lei manda que esteja na resolução as atribuições. Isso aqui é cópia do artigo. Se você olhar lá na legislação, opinar e emitir um parecer é assim, só um detalhe, né? Pode ser mais adequado, podemos mudar, mas o que está na lei é exatamente esse texto. Artigo 10, Fernanda, você falou assim, tá difícil de entender. Isso aí é muito importante, gente. Esse é um dos capítulos que abre a oportunidade para a gente dizer, eu acho que ele é um capítulo muito interessante para discutir aqui no Conselho. Tem alguns capítulos que são de decisão mesmo. Mas pensem, por favor, é o ambiente social e produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação. É projetos de PDI. Não é todo tipo de projeto. Aqui não é para toda a comunidade do IFRJ aderir, entendo? A pesquisa é a pesquisa, a extensão é a extensão. Quando tiver a relação da pesquisa com o desenvolvimento de uma inovação, é que entra nesse escopo de atuação. Eu conversei com a PROAD,
Nós temos um regulamento de convênios e parcerias que é para atender estágio, atender pesquisa básica, atender colaboração entre instituições que vão desenvolver suas pesquisas normalmente. O que existe hoje se mantém, como sempre foi. Vou fazer um acordo de uma parceria para dar um curso, fazer uma palestra para desenvolver uma coisa, é normal. O que a gente está falando nesse documento é o que é o escopo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Lei de Inovação, né? E essa questão desse parágrafo mostra a sua atuação no ambiente produtivo e social e as estratégias. E, como eu falei, né, realmente, eu sei que o GT leu a lei e muito desses artigos são seguindo à risca, é um dos capítulos da lei, a gente tem que regulamentar o ambiente produtivo, esse é um dos capítulos da lei, né, deve envolver, aí a gente botou assim, o ambiente produtivo deve envolver a promoção de estratégias necessárias ao desenvolvimento de projetos cooperados com instituição pública e privada, a geração de empreendimentos inovadores e a transferência de conhecimentos desenvolvidos no FRJ, assim como contribuir para o desenvolvimento econômico e social e para a sustentabilidade institucional, assegurando que as atividades desenvolvidas no âmbito do ecossistema de inovação estejam alinhadas com as áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão do FRJ. Ele não é vago pelo sentido que a gente amarra, justamente para não fugir daquilo que é obrigação institucional. As coisas têm que fazer sentido, a gente não vai fazer uma atuação de prestação de serviço para outra em que não esteja alinhado com a missão organizacional. Entendeu? A gente tem que sempre trabalhar, a gente vai atuar com as empresas, com as cooperativas, com as prefeituras, com as outras empresas maiores e menores, mas a gente tem que estar sempre alinhado com o que é nossa atividade base, aquilo que a gente sabe. Vários professores às vezes me perguntam, e como é que fica, né, o caso de eu estar trabalhando com a minha expertise? Isso aqui, gente, eu vou permitir fazer um salto quântico depois para falar sobre a atividade do servidor, porque isso é um dos pontos que mais chegam para a gente na agência. Muita gente quer fazer coisas e fica empacada porque não tem um instrumento. Mas, enfim, eu quero que, por favor, vejam que a gente tem aqui, a gente pode alterar todas essas competências, o que a gente vai, o tipo de atuação, se vocês quiserem que a gente altere, a gente pode trabalhar, mas tem inovação aberta, tem compartilhamento de ambientes, a gente pode trabalhar com o setor produtivo, visando a capacitação profissional, enfim, são muitas as possibilidades. Aí você fala aqui, Fernanda, artigo 12, né, você fala, tem indicadores, para o entendimento da diretriz do artigo 6, deverá acompanhar os indicadores de desenvolvimento e desempenho. Concordo com você, a gente pode trabalhar isso sim, nem que seja para dizer que isso vai estar ligada ao, eu acho que é perfeito, eu concordo, acho que a gente pode mexer sim, eu já anotei aqui, mas é porque os indicadores, hoje, a gente está atuando com indicadores que estão sendo desenvolvidos a nível de CONIF. O CONIF está discutindo isso, o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Inovação e os pró-reitores de extensão estão elaborando vários indicadores, até porque vai ser modificado na plataforma Nilo Peçanha, tá? Os indicadores de inovação, e eles vão ser cobrados. Então, a gente ainda não tem exatamente todos os indicadores para os habitats, tá? Só por isso mesmo, mas eu concordo, a gente pode pensar, ou de repente citar que vai estar, os indicadores vão estar definidos, tá, num determinado local, ou do instrumento, tá, mesma coisa, você fala aqui no artigo 16, não diz como fazer, né, realmente, isso aí a gente fez esse artigo com o pessoal com o Rodrigo da assessoria internacional, né, ele precisa também que conste aqui, para ele poder ampliar o escopo das parcerias com as empresas, com as instituições estrangeiras. A gente tem muita possibilidade para fazer até intercâmbio entre incubadoras e startups de estudantes com o exterior. Já tivemos vários convites, mas não dá para fazer muito detalhado aqui por conta desses acordos serem bem específicos. Cada país tem uma coisa.
Então, a gente só tenta dizer algo que vai estar linkado, porque isso aqui a gente precisa prever aqui para que o Rodrigo possa atuar a nível de regras da internacionalização. Mas eu anotei aqui, a gente pode ver com ele. É porque está citado, coordenação de relações internacionais, né, fazer desde que estejam de acordo. As diretrizes é dele, né, do setor dele. Ele que vai dizer como vai fazer. A gente só está dizendo aqui que a gente vai estar sendo possível fazer essas ações, né, laboratórios, né, enfim. Mas ele preparou esse documento para a gente, tá? Ele fez parte dessa etapa. A Fernanda também falou do artigo 19, você comentou aqui o instrumento. Boa, também não há uma previsão de um instrumento. Nós temos um problema incrível, que é a gente poder receber esses inventores independentes. Sem esse artigo aqui, a gente não consegue abrir a porta para ninguém. Desculpa, gente, eu não estou lendo aqui não deve dizer como... Aquilo sobre a internacionalização, tipo, ela só tem que... Eu penso que a política, as outras políticas também caminham assim, que ela deve dizer assim, ó, a meta é essa, as diretrizes são essas e os pontos são esses, mas não tem que dizer como fazer, entendeu? Porque se for como fazer em tudo, todos os aspectos, vai ter 200 artigos. Mas eu sei, mas o problema é o que eu estou te dizendo, a lei exige que a gente diga que vai fazer dessa forma, porque é assim que está na lei. É muito difícil, quando você conversa com o procurador, os procuradores federais que estão elaborando, eu vou passar para vocês o que é o parecer da AGU para aplicação dessa lei, vocês vão ver quantas vezes eles citam os artigos da lei e como ela vai ser executada. Então, eles dizem a Advocacia Geral da União mandou para a gente vários pareceres para todos os instrumentos jurídicos e diz, isso tem que estar previsto na política de inovação. Tente, Humberto, a gente pode ajustar, com certeza, mas eu não posso colocar aqui metas data para fazer. Isso aqui vai ficar, a ideia é que isso aqui seja regulamentado nesses instrumentos. Eu concordo que a gente deve ter os regulamentos adicionais, mas, assim, o que está na lei é que aqui diz que deve fazer dessa forma, entendeu? A gente pode dizer assim, não concordo que seja dessa forma, eu acho que tem que ser da outra, beleza. Mas aí, eu entendo que tem que estar isso, entendeu? Pode ser que tem que estar aí. Só que, assim, independente do que tem que estar, a gente pode colocar aí a mais. Eu tive até uma discussão séria com a Simone nesse sentido. Porque, assim, o que eu percebo, Patrícia, é que, eu estou falando agora que 11h30 realmente preciso sair, mas é 2 minutinhos só. É que, tipo, nós somos um conselho de consultivo, né? Então, assim, nós fazemos esse papel de essas questões de interlocução, como você citou o exemplo das instituições que já aplicam isso, né? Eu venho da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que era o antigo Cefet, e eles têm uma estrutura focada nessas questões de produção tecnológica, exatamente porque é uma universidade tecnológica, assim como o Instituto Federal do Paraná. O que eu observo, por exemplo, só para você ter uma ideia, lá para você abrir um curso novo, né, você começa a contratar os professores 3 anos antes. Querido, quem dera. Começa a acontecer 3 anos antes. Então, acho que, assim, a gente precisa, eu penso que o gap é esse, entendeu? Essa também é uma provocação. Olha, gente, vamos pensar no planejamento a longo prazo? E eu, sinceramente, eu não acredito que 3 meses vá nos prejudicar tanto. Isso tem que estar no regulamento porque está em lei. Ok, isso tem que estar no regulamento porque está em lei. Mas as metas específicas, né, o que a gente tem que fazer até daqui a 10 anos, isso também pode estar no regulamento junto com a lei, entendeu? Não é uma coisa, uma coisa não exclui a outra. Aí eu acho que nós temos um ponto de convergência. Beleza. Né? E aí a gente tem a lei e cumprimento da lei e torna a política. Agora, torna a política mais palatável. E agora é outra questão que, novamente, nós somos um conselho consultivo. Então, assim, a palavra é essa mesmo, né? Quando eu faço o relatório, você pergunta a minha opinião sobre a política. E eu vou falar a minha opinião. Eu acho que o reitor a reitoria precisa se comprometer mais com uma estrutura mínima. Eu não estou dizendo aqui que tem que ter 60 pessoas, mas
3 pessoas, não dá para operacionalizar isso, Patrícia, desculpa. Não, eu concordo plenamente contigo. E eu vou pedir, assim, a gente botar um documento. Eu concordo, poxa, que uma bênção você falar isso. Vamos pensar, então, isso aí, a minha fala pode colocar assinado lá. O conselheiro Humberto questionou isso, Almada. O que eu respondo para ele? Entendeu? Não, ele concorda com você. Ele já falou isso comigo. Eu já conversei várias vezes com ele. Não, a gente está na mesma direção. Né? Aí eu consigo pensar assim, eu vou trabalhar por analogia. Se fosse um curso de pós-graduação que eu tivesse que analisar e aprovar, que só tem 3 professores, eu não vou aprovar, Patrícia. Não, gente, pelo amor de Deus, nunca isso. E a gente trouxe para debate. E o aí, documento ele foi construído. Aí, Humberto, é muito importante. O conselho é a nossa instância de debate. A gente vai abrir aqui os trabalhos, tá? Isso não é para votar. Ninguém vai votar o documento como ele está. Eu trouxe para debate, tá? Isso. O CAPOG, ele está na minha estrutura. Antes de ir para o conselho, o CAPOG, e se o conselho achar que eu tenho que consultar mais alguém, eu já anotei aqui, colégio de dirigentes. Eu vou seguir com a demanda de vocês, eu posso abrir o precedente de uma pauta no CODIR e dizer, olha, o CAPOG solicitou que eu viesse aqui. Eu posso dizer, o CAPOG, é que eu, agência de inovação, eu preciso de vocês para esse apoio. Até quando você fala, para mim é uma fala muito feliz, quando você diz, Patrícia, 3, 4 pessoas não dão conta, e não dão mesmo. O reitor está ciente. Mas vocês viram a questão das FGs, vocês viram da infraestrutura. Eu jogo o problema para o meu superior. Agora, ele, na maneira que ele puder, ele já me deu autorização para a gente fazer um edital para ampliar a equipe da agência. É que nós entramos em pandemia. Então, qual é a nossa estratégia? Eu falei com a minha equipe, vamos botar todos os processos. Olha, eu estou trabalhando em mais de 8 documentos jurídicos que vão para o procurador, que vai desde as minutas, os acordos. Eu vou passar para vocês verem os pareceres da AGU e o que o Ministério de Ciência e Tecnologia está passando para as ICTs. Hoje eu tenho o relatório do Formict, que é o outro obrigatório que o MCTIC cobra, e está tudo lá também, os indicadores que eles estão cobrando, a gente tem que mostrar as startups que a gente está apoiando, os projetos que a gente está fazendo transferência de tecnologia. A meta é retornar para a sociedade o benefício da pesquisa, da inovação. Não é ficar com a gente, entendeu? Então, a gente hoje tem 4 marcas, 28 pedidos de patente, temos 2 softwares, e isso tudo a gente está trabalhando em estratégia, mas eu preciso dessa política. Aí, Humberto, sei que você vai sair, esse ponto aqui para mim é muito importante, que eu vou pular um pouquinho, mas a Fernanda também falou sobre a questão da titularidade. Gente, isso aqui é outra coisa que a gente precisa discutir. Hoje, a lei, ela exige que a instituição seja titular. Por quê? A Fernanda falou sobre a questão do plágio. Não é a nossa área específica, tá? Eu não trabalho com, não estou no meu escopo aqui em defesa de direito autoral. A gente trabalha com os ativos industriais. Mas, quando acontece de precisar um parecer ou uma indicação, a gente responde. Só que a questão do plágio, ela já é definida naturalmente no direito autoral, e é diferente quando a gente tem, por exemplo, uma tecnologia sendo copiada, uma patente ou um software. Então, a gente precisa proteger o ativo. A agência de inovação cuida dos ativos em que ela protege em cima do quadro do perfil institucional. Os outros assuntos, a gente faz estudo e dá parecer, tá? Mas, assim, o que a gente faz hoje? Marca, patente e software, mas ainda tem desenho industrial, topografia de circuito integrado e mais uns 2, indicação geográfica. E tem a parte em que a gente tem que fazer parecer no caso de uma contravenção, de algo protegido pelo IFRJ. Quando você tem isso, a gente precisa de um outro apoio, que é o procurador federal. Ele é o nosso advogado. Então, quando a gente faz a titularidade para o IFRJ, o risco e o investimento com esse advogado para uma discussão jurídica é da instituição, não é do professor. Então, esse ônus tem que ser institucional. Agora, o professor, ele será sempre o inventor, ele tem sempre o direito ao royalty, ele vai ser sempre o autor da obra. Então, em termos de currículo, isso é garantido, tá? Agora, no caso da gente ter um plágio, quem tem que defender?
o IFRJ? Não, a gente não fez a proteção do ativo, é isso que eu queria que a Fernanda entendesse também. Quando você fez a discussão, a sua atitude como autora já te garantiu a retirada, mas eu acho pertinente a discussão de uma orientação, o que fazer nesses casos? Agora, se a instituição vai criar algum tipo de restrição ou punição, isso é uma discussão a ser feita com o comitê de ética, entendeu? Não é a agência. Não é, Patrícia. Que a agência desculpa, tem. Desculpa só te cortar, não é. É por isso que eu estou pedindo pauta para a gente criar isso. O Comitê de Ética me respondeu dizendo que eles não falam sobre isso porque a instituição não tem uma regulamentação. Não estou dizendo que é no âmbito desta política, mas não é. A Comissão de Ética também me respondeu que não é com ela, e não há nada. A comissão disciplinar está aberta no campus e não tem uma orientação geral da instituição, em nenhum lugar. Nem no CEP, nem no COET. Por isso que eu estou pautando para que a gente paute para uma reunião para pensar isso. Porque o Comitê de Ética ainda me respondeu. A instituição não tem. Não há o que fazer. A gente expulsa a aluna. A gente, entendeu? Isso. Mas isso é uma discussão pertinente. A gente precisa ter. Mas aí tu imagina, pega essa questão do plágio, que você mapeou muito bem, tem que ter, concordo contigo. Mas pega isso agora no âmbito, quando a gente tem aqui para a política, que a titularidade, quando a gente fala de uma marca, de uma patente, a titularidade, quando é do IFRJ, é para ter essa ação, caso seja necessário uma judicialização. Porque o procurador, no momento em que é bem imaterial da instituição, o procurador pode se manifestar no caso de uma cópia, de um roubo intelectual, entendeu? Aí a gente tem outra instância de atuação. Outra questão também, do porquê que a lei obriga que a instituição seja titular. Mas nós estamos defendendo uma outra visão. Embora 2015 obrigasse a gente a ser titular, a ideia é que a gente crie aqui umas instruções normativas para definir melhor as situações. Porque nem tudo a gente precisa proteger pelo IFRJ. Tem coisas que são estratégicas e outras não. Pensando como gestão, a gente quer desenvolver esse ambiente de discussão da titularidade, tá? Mas, por exemplo, o software que a gente protege com a UF, o fato de ser uma instituição UF e IFRJ, a titularidade permite que aí a transferência do recurso venha para o instituto e a gente possa transferir de forma legal e organizada para os inventores, e ainda incentivar o campus e a instituição. A legislação, ela define 1/3, 1/3, 1/3 de toda a obra ou criação passível de transferência. Então, na agência, o que a gente cuida dos ativos que são proteção com titularidade institucional e que sejam passíveis de serem transferidos, porque a meta, o indicador mais importante é o que a gente transferiu para a sociedade, né? Então, para isso, a gente tem imbróglios jurídicos, a gente tem contrato para fazer, a gente tem uma série de coisas que eu posso discutir num outro momento, tá? Porque contratos, vocês vão ver no parecer da AGU, é um dos instrumentos que os procuradores federais estão elaborando para ser usado por toda a rede federal. Não é uma coisa só nossa. Mas nada que a gente possa mapear aqui os artigos e fazer os ajustes que vocês acharem necessários, tá? Eu só estou respondendo, assim, as críticas pontuais que eu anotei. Assim, entenda a questão da titularidade e por que o IFRJ tem que ser titular, mas não em tudo. É nesses casos onde a transferência vai gerar recursos, e aí a gente precisa, porque senão quem vai ser cobrado somos nós. Por que eu digo isso? Porque existe investimento em inovação no IFRJ, a gente recebe recurso externo, a gente recebe recurso até de CNPq, FAPERJ, então, a gente precisa entregar para a sociedade. Então, a transferência passa a ser um indicador que hoje vai valer mais o nosso papel social também. Posso transferir de graça, mas eu só posso transferir, doar para aquela instituição, para aquela comunidade, ou até mesmo para aquela empresa produzir, se a gente for dono, se a gente for o titular. Aí, Fernanda, vou seguir aqui outros pontos que tu falou também, a questão de ceder imóveis. No artigo 55, foi outra questão, isso é muito importante também, só para vocês entenderem, a gente também tem divisão de ganhos econômicos, eu gostaria muito de discutir isso com vocês, porque eu acho que a gente pode trabalhar nesse aqui, fizemos exatamente, nessa de ganhos econômicos,
o que está escrito aqui de ganhos econômicos auferidos para o criador, a lei determina 33% de todo o ganho, porque o objetivo da transferência de tecnologia também é trazer recursos extra-orçamentários. Isso está em lei, gente, é lei. Mesma coisa as parcerias, e aí você falou no artigo 55 sobre ceder imóveis, está na lei também. Muitos imóveis que o governo mapeou, vários imóveis inutilizados, uma das coisas hoje, isso aqui podemos mexer, tá? Esse foi um dos itens que a gente praticamente copiou e fez várias análises dos outros documentos, todo mundo manteve o texto muito parecido, mas é que a gente possa dividir só aquela instituição que tiver espaço vazio, às vezes é uma ICT que tem um prédio que está inutilizado, pode não ser a condição hoje nossa, nós não temos essa situação, mas como eu falei, esse documento é para passar a gestão, não é para, vai que lá daqui a 5, 10 anos esteja, né, tá? Então, gente, por favor, vejam esse documento como uma coisa, é um documento que é para, independente de quem está na gestão, para que ele possa depois ser desdobrado em coisas que vão ser para o IFRJ como um todo. Tá? Compartilhamento hoje de capital intelectual é uma demanda de vários, a gente teve vários assuntos, principalmente por conta disso. Né? Posso falar para vocês rapidamente sobre o que a gente já conseguiu? Nós já tivemos 3 projetos aprovados de construção com recurso externo, tudo com recurso externo, da CETEC, de 3 espaços IFMaker, que vão ser implementados, um em Niterói, um em Volta Redonda, outro em São João de Meriti. Tivemos 2 projetos também de educação 4.0, que vão ser implementados, um em, se não me engano, também Niterói, de serviços na área de vitrines tecnológicas, que vai funcionar para a rede federal, e um outro de serviços também que foi aprovado, que é de educação empreendedora para trabalhar com escolas públicas, onde a gente vai estar capacitando em tecnologia 4.0, programação, ensino de informática. Então, assim, a nossa estrutura, a gente deve ter pego, ainda tem um projeto CONIF nessa área do Covid, eu acho que já passa de 800 mil reais, ou quase R$1 milhão em projetos só nessa área de inovação. Mas para a gente implementar essas parcerias, a gente está assinando convênios, fazendo acordos, muito nessa vibe de usar já esse marco legal federal. Tá? Como são poucos projetos, isso eu posso relatar depois para vocês as experiências com a Fundação de Apoio, também com algumas das patentes, das marcas, eu posso trazer os exemplos se vocês quiserem. Nós temos uma demanda reprimida para isso aqui. Eu vou defender muito essa política porque ela vai abrir oportunidades para novas ações, tá? Então, eu não vou me estender mais por conta do nosso horário, mas eu queria abrir aqui uma proposição. Queria saber se mais alguém gostaria de falar, assim. Eu queria propor uma estratégia de trabalho que vai precisar da ajuda de todos aqui. Como o Humberto falou, eu acho que a gente pode fazer uma discussão aqui em grupos, né, se vocês acharem interessante, grupos onde a gente possa separar partes do documento para uma discussão mais apropriada. Peço que todos vejam, eu vou passar para vocês o documento da Advocacia Geral da União, para vocês verem os pareceres sobre os instrumentos jurídicos e por que para a gente lançar esses instrumentos jurídicos a gente também precisa caminhar a política. Mas a sugestão seria a gente dividir em grupos quem do Conselho gostaria de participar desse trabalho, para discutir as partes do documento, a gente pode dividir em partes. E se vocês acharem pertinente, eu posso fazer essa fala, pedir essa pauta aos diretores gerais, né, conforme a sugestão do Humberto, eu acho legal a gente pedir aos DGs para virem participar, ou indicarem pessoas dos campi para comporem isso, e aí eu posso fazer essas reuniões fora a CAPOG, assim, vou chamar o pessoal para essa discussão mais afinada do documento, mas
Fica aqui, são duas propostas, né? Pedir uma pauta no Colégio de Dirigentes, embora eu diga aos senhores que o pessoal dos diretores gerais, eles estão está muito difícil o momento atual, né, para eles. Me proponho a criar esses grupos e a trabalhar com os grupos, se for pertinente aqui, se for interessante, para a gente trazer uma discussão mais pormenor dos detalhes. Então, fica aqui a proposta. Fica à vontade. Pode falar, Fernanda. Não, porque, assim, para mim, nada do que você falou inviabilizou a principal questão, que é a política está misturada com um regulamento, né? Porque a gente não questionou, de fato, os artigos que estão ali. A gente questionou em termos de política, por quê? Porque os artigos podem estar ali, copiados da lei, mas na política do IFRJ tem que ter metas. Porque senão, se for simplesmente para apenas copiar os parágrafos que já estão na lei, a gente não precisa criar uma política. Perfeito, isso até eu concordo contigo, o Humberto até falou da gente inserir, aí a gente aumenta o documento, concordo, estou anotando aqui, podemos fazer, sem problema. Porque senão, a gente não precisa de uma política, a gente simplesmente pega a lei e segue a lei. Né? Então, assim, se a política é como a Política Nacional de Educação. A Política Nacional de Educação, ela vai dar para todas as instituições um norte, e aí cada instituição faz a sua. Aqui a política está dando o norte dentro do IFRJ para qual é a política do IFRJ. Tem que ter a meta. E aí separar o que é política e o que é regulamento. Beleza, aí a gente poderia separar, tirar os tópicos que iriam estar previstos em regulamentos específicos. Sim. Então, tranquilo. Eu acho que é essa. O questionamento me pareceu ser muito mais em relação a isso, né? E aí, assim, mas fico preocupada, por outro lado, com a tua fala, que ninguém está preocupada com essa política. Né? Me preocupa mais ainda. Né? Aí agora é outro assunto. Me preocupa assim, muito mais. Eu posso dizer o que eu posso fazer. Assim, concordo plenamente, a gente pode rever o texto, retirar e trabalhar o que vai ser indicado em regulamentos específicos, já anotei. A inclusão de metas, né, com norte para serem atingidas, está anotado. A gente pode dividir e fazer já essa... Né, ver quem gostaria de atuar. Estou perfeitamente alinhada com vocês. Por favor, Humberto. Pode falar. Então, eu só fico preocupado com uma coisa, que daí a gente acaba também virando um STF, né? A gente prende, a gente julga, entendeu? Então, assim... Deus me livre. Então é importante a gente preservar um pouco a autonomia do Conselho. Eu acho que, assim, nós podemos fazer essas discussões, mas nós não podemos manipular a política, né? Então, nós não podemos, eu acho que isso é atribuição do GT. Ou a gente retoma esse GT, não sei. E aí, um prazo real, sabe? Que a gente também não pode ficar até o ano que vem, final do ano que vem, para pensar isso. Até janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente tem que estar com isso pronto. Esse é o prazo final. E um GT que realmente esteja comprometido, né? Eu acho que vale a pena levar isso para o Conselho de Dirigentes e dizer assim, olha, pessoal, o CAPOG deu esse parecer, não sei como os colegas vão votar, né? Mas o CAPOG decidiu isso, é importante que vocês se posicionem, mobilizem a equipe de vocês, porque isso vai gerar um pano para manga mais para frente, isso vai gerar, tudo isso que você falou aqui para nós, é urgente, né? Isso aí é grave, é problemático, e ninguém, o meu diretor, por exemplo, não está nem aí, né? Então, posso dizer por mim, né? Nem se mobilizou em aprovação, nem se mobilizou em falar comigo para aprovação, quer dizer... poucas pessoas leram, né, do meu campus mesmo, quando você vai conversar. Então, assim, ainda falta isso. Por quê? Porque a alta gestão, desculpa, Patrícia, não é culpa sua. A alta gestão não está envolvida nisso, né? Alguns estão, mas não é todo mundo. Então, todo mundo tem que estar nesse barco. Porque senão a gente vai continuar patinando e vamos ficar no último lá da lista. Então, só esse é o meu cuidado. É assim, não misturar as coisas, né? A gente está aqui para dar o parecer, né, somos um conselho consultivo, né? Não somos um conselho executivo.
Então, eu acho que quem tem que manipular isso e fazer essas alterações, eu não me eximo de participar da discussão. Se for para ir lá no colégio de dirigentes e falar, eu falo. Se for para falar com o reitor que isso é incabível, né, que isso não é operacional, eu falo. Mas a questão é que a manipulação ocorra, né, as alterações, essas discussões de cada dessas situações ocorram a partir do GT. Mas aí uma solicitação que eu faço é que venham aí exatamente o que vocês acham que é interessante de metas. Tem que ter alguma proposição, porque o GT que foi montado para isso, ele chegou até aqui. Para ele entender exatamente qual é a demanda, aí eu vou pedir para vocês participarem desse grupo e posso entrar isso no colégio de dirigentes e convidar também representantes dos CRAMP, se vocês acharem que essa é uma boa coisa, né? E a gente botar um prazo para esse grupo apresentar uma proposta de inclusão dessas metas e basicamente as metas, né? E quais serão os outros instrumentos, né? Que devem ser criados, porque eu acho que isso vai ser muito bom, ter a indicação, assim, de quais documentos deverão ser feitos. Eu tô favorável. A única coisa é que, realmente, a gente tem um GT, mas acho que esse GT pode ser, agregar novas pessoas. Eu só coloco aqui que eu vou pedir pauta para o colégio de dirigentes para levar isso, pedir. Eu acho que os diretores gerais têm que participar, sim. Aí você conversa com o seu diretor para ver se a gente agrega, né, pessoas. E eu gostaria desse encaminhamento. Queria saber se mais alguém tem mais alguma sugestão e se a gente pode seguir com essa proposta que o Humberto e a Fernanda trouxeram. Eu não vejo. Eu acho que dá para a gente fazer, só peço que a gente tenha o prazo, que eu peço a vocês que me ajudem com relação a conversar com os pares e dar um prazo para mim, para eu levar ao colégio de dirigentes, porque realmente a pauta do colégio de dirigentes tem sido uma coisa muito difícil, entendeu? Eles estão com muitas demandas nos campos por conta das APNPs e agora com auxílio dos estudantes, então isso tem envolvido muito os diretores gerais. Conseguir uma pauta e falar sobre esse assunto vai cair um assunto muito novo, mas eu acho que eu tento. Eu faço o que vocês pedirem, eu faço. Eu vou Só lá um comentário, né? Eu sempre digo assim, a quem muito se dá, muito se pede, né? Então, todos estão, a gente sabe que não é fácil, mas eles aceitaram o desafio, né? E eu acho que, assim como o problema da pandemia é um problema real, o problema da inovação, né? Olha aqui, há quanto tempo nós deveríamos ter feito isso? Que esses mesmos diretores deveriam ter feito isso quando não tinha pandemia, né? Deveriam ter se debruçado sobre isso. Aí agora... Você vê, a lei é do final de 2000, eu posso te contar esse caso, Humberto. Os diretores estavam sabendo, porque a lei saiu no final de 2018, eu fiz reuniões com todas as pró-reitorias, com todos os diretores gerais, conversei um por um, e encaminhei toda essa legislação, encaminhei tudo, e eles me autorizaram fazer o grupo de trabalho da forma que foi feito, e foi um grupo de trabalho portariado em 2019, e de 2019 rodamos várias reuniões, não foi 15, não foi 20, foram muito mais do que isso, e chegou a pandemia, a gente precisava fechar, não teve jeito, a gente fechou. Então, assim, eu digo para você que eles foram envolvidos, sim, mas eu digo pelo tempo que o grupo de trabalho fez e a pandemia, a gente tem que recuperar essas pessoas agora com esse novo cenário, tá? Mas eles todos, eu fiz até o procurador federal, você pode ver que o pessoal pode até dizer, eu não ouvi falar, mas quem teve em todas as reuniões que eu fiz, sabe que tem que ter uma política de inovação. Isso aí foram vários doutorados que eu defendi ao longo de um ano. Mas, assim, é necessário um letramento? Com certeza, gente. Isso é um negócio, embora seja velho, é novo. O que eu posso dizer para vocês é que a gente tem alguns exemplos. Tem alguns projetos pilotos que rodaram, tem pesquisadores que estão querendo
trabalhar na área, que querem prestar serviço com os laboratórios, querem trabalhar com fundação de apoio, querem desenvolver projetos para melhorar a competitividade nas empresas, querem trabalhar criando empresa, tá? Isso já existe no IFRJ e já tem casos. Só que eu acho que no momento que a gente cria esse movimento, se mais pessoas quiserem hoje não tem condição, porque sem essa política tem muita coisa que não podemos fazer, entendeu? Hoje não dá para a gente receber um inventor dentro do IFRJ, entendeu? É assim, de forma oficial, que o diretor-geral possa gerir. Então, eu acho que você está super certo em a gente levar isso para o colégio de dirigentes, envolvê-los nesse momento e ter o apoio deles para a gente poder fazer. Beleza. Podemos dar esse encaminhamento, então? Eu vou pedir pauta ao colégio de dirigentes e eu vou pedir voluntários aqui para o nosso grupo de trabalho. Quem gostaria de participar, para a gente poder fazer aí essa... Já vou dizer que tem... Já vou avisar o nosso GT e ter a colaboração de vocês, pode ser? Pelo menos uma ou duas pessoas para o GT? Para a gente ter o Capog participando. Então, nesse caso, como eu já fiz a relatoria, eu acho que não é bom eu entrar no GT, porque daí eu posso ter um olhar muito crítico. Então, não, mas pode ser, o olhar crítico é ótimo, Humberto. E o seu olhar crítico, ele sempre soma. Mas realmente... Entendeu? A crítica, ela tem que estar junto. Mas realmente eu vou deixar para os colegas dessa vez. Algum voluntário? Eu não vou me voluntariar também, Patrícia. O que eu falei tá aí, né? Tá gravado, acho que pode passar para o GT. E tem outras pautas que eu tenho que colocar. Eu vou pedir para a próxima pauta do conselho, a gente tá? Para eu trazer esse feedback e a gente fechar um cronograma. Gente, mais alguém para a gente poder encerrar a reunião? Um voluntário aí para ajudar a gente na colocação dessas metas? E por favor, Fernanda, se tiver sugestão de meta, manda, tá, Humberto? Manda para eu ter uma ideia, o que eu vou apresentar no GT. O que vocês querem dizer com metas? Quais metas, se vocês têm exemplos, para a gente poder dar uma discussão. Ok. Gente, um voluntário aí. Estou esperando. Aliás, nem votei, né? Estou achando que está todo mundo concordando. Vocês acreditam nessa proposta? Vocês votam aqui, por favor? Concordam da gente fazer isso com o colégio de dirigentes e o nosso GT? Por favor, botem aqui a opinião de vocês. Beleza. Show. Vamos aí, conselheiros, pelo menos um. Vamos participar. Pelo menos uma pessoa aqui para compor o nosso GT. Uma pessoa do conselho que ajuda a gente nas discussões lá e vai poder trazer também um outro olhar que não seja só o meu. Todo mundo concordou, mas ninguém se voluntariou. Vamos lá, eu estou aguardando. Tiago, vamos, Tiago. Juliane, Paula. Preciso de alguém aí para estar com a gente. Ninguém vai se candidatar, gente? Poxa, que frustrante. Eu imagino. Tá todo mundo muita coisa, né, Tiago? Eu imagino mesmo. Mas é só para realmente presenciar, né? Não precisa nem fazer nada, é só para estar junto, para ver as discussões do GT, para a gente trazer um segundo olhar, né? Tá bom. Tem um outro olhar da reunião, que aí a gente não fica só o meu relato, mas... Eu vou reunir, então, gente, para a gente encerrar, eu vou chamar novamente o grupo de trabalho que fez o documento, vou levar as observações de vocês para a gente fazer uma proposta, tá? Vou pedir, então,
O Humberto vai enviar essa sugestão de incluir metas, tá? Para a gente poder ter o que fazer. E no nosso grupo de trabalho, a gente trabalha relativamente rápido. Vou conversar com eles e vou fazer essa reunião com o colégio de dirigentes pedindo a ajuda dos diretores. Não, Paulo, eu entendo perfeitamente, eu entendo, Juliane. É só porque eu queria mesmo o ouvido de mais alguém, porque nas reuniões aí vai ter só a minha fala aqui, mas eu trago o pessoal do grupo de trabalho para discutir. Então, ficamos concordando, todos concordaram com esse encaminhamento. Eu vou pedir pauta no colégio de dirigentes, vou apresentar e vou levar para o nosso GT essas sugestões de inclusão das metas e de definição dos documentos complementares à política, que serão os regulamentos definitivos. Tá bom? Todo mundo de acordo? Podemos fechar assim? Ou, por favor, deem seu voto aqui. Se alguém for contra também, pode se manifestar. Ok. Beleza, Isabel, obrigada, gente. Humberto, Fernandinha já concordaram com isso, então eu vou encerrar aqui, agradeço muito vocês. Eu queria deixar aqui só um depoimento que eu fico muito feliz que vocês tenham visto os nossos gargalos, porque a Agência de Inovação precisa do apoio desse conselho, entendeu? Eu vou pedir, Fernanda, para a gente mandar o e-mail, porque agora o Marcos voltou. Eu vou fazer o relato para essa reunião. Tem as atas das reuniões anteriores ainda para aprovar, que o Alexandre ele teve dificuldades na última reunião, mas como o Marcos ele já voltou, ele já cobrou, tem atas anteriores que a gente não tinha aprovado. Então, tem atas que ainda estão mais antigas ainda, entendeu? E aí, até para as próximas atas, agora a gente já está com 3 atas acumuladas, né, Alexandre? Acho que tem isso, né? Então, a gente ainda precisa rever, botar essas atas todas, né? Tem que aprovar essas atas todas, então eu vou te pedir para mandar por e-mail lá para o Marcos para ele fazer. Eu já vou pedir a inclusão desse tópico também do GT na próxima reunião, trazer o resultado do GT. Isso, e você pode colocar os pontos lá que o Marcos é que vai estar vendo. E vai ter o ponto da política de inovação novamente. Eu vou ver se eu agilizo o máximo para trazer o documento para nós aqui. Eu queria só confirmar isso com vocês e agradeço demais. Por favor, leiam o documento com calma, podem mandar suas críticas, viu, Érica? Érica, Janaína. Janaína já deu uma contribuição maravilhosa lá no documento, te agradeço pra caramba, Jana. A Juliene, Tiago, eu sei, Paulinha, eu sei que vocês estão com muita atribuição, Isabel. O olhar de vocês é muito importante para a gente chegar em alguma coisa boa para o nosso instituto. Porque essa política, gente, eu defendo com unhas e dentes. A gente já passou do prazo e a gente precisa muito dessa oportunidade para nossa comunidade. Mas eu concordo, a gente vai fazer todas essas alterações aqui e em breve, não vai demorar muito, tá? E eu trago o relato do colégio de dirigentes para vocês também, para a gente discutir na próxima. Mais alguém tem alguma outra colocação? Podemos encerrar? Então, gente, obrigada aí por tudo, tá? Vou parar a gravação.